Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante. Estamos estudando nesta série, este aqui é o último vídeo desta série, sobre o amor de Deus. Ou seja, Deus é amor, ok? A própria natureza de Deus é ser amor. Nós vemos isso em 1 João capítulo 4, versículo... vamos ver aqui no versículo 8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz com todas as letras, porque Deus é amor. Já dizia aquele pastor batista, né, que viveu ali nos anos de 1760 na Inglaterra, John Gill. Ele dizia o seguinte, que o principal objetivo do amor de Deus é Ele próprio. Ou seja, o amor próprio está em todos os seres inteligentes. Nem é desaconselhável você ter amor a você, tá? Agora, só não pode ser levado isso ao extremo, como é ensinado hoje na época contemporânea. Você deve se amar a si próprio. Isso você não encontra esse versículo nas Escrituras, tá? Mandamento para isso, porque isso já é uma coisa notória, né, latente do ser humano. Ele amar-se a si próprio. Quando uma pessoa se suicida, ele está tirando a sua própria vida, ou seja, ele está deixando de amar a pessoa dele. Então, não existe mandamento de amar a si próprio. Entretanto, o principal objetivo do amor de Deus é Ele próprio, ou seja, Deus não precisa de nada para Ele ser feliz, né? O próprio Deus é amor. A Trindade vive em total harmonia, não precisava do ser humano, dos anjos, dos querubins, dos serafins, mas o amor de Deus fez com que ele criasse, né, pessoas, seres divinos, né, seres celestiais, aliás, como os anjos, por exemplo, para a sua glória, para a sua felicidade. E nós vemos aqui que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Ou seja, a natureza de Deus, um dos seus atributos é o amor. Então, nós devemos se sentir felizes por saber que existe um Deus que rege os céus e a terra, o universo e tudo que nele existe. É um Deus que ama. É um Deus que tem sentimentos por seres humanos decaídos, seres humanos que estão debaixo do pecado. Mesmo assim, Deus os ama. Deus se interessa pelos problemas das pessoas, né? É muito importante saber disso. E Deus também terá a sua satisfação completa quando a igreja ela estiver reunida nos céus para contemplar a glória de Deus e para Deus amar e ser amado. Isso é muito importante, né? O amor de Deus realmente é um dos atributos magníficos que nós encontramos na Bíblia. O amor de Deus pelos pecadores, ele foi praticamente expresso no dia que Deus mandou Jesus Cristo para a terra. E Jesus morreu numa cruz, mostrando o que é o amor de Deus, né? É por isso que em todo o Novo Testamento a gente vê os apóstolos falando sobre a grandeza, o esplendor, a glória e o amor de Deus, né? Você vê em Efésios capítulo 2, verso 4, Efésios capítulo 3, versículo 19. Ou seja, você tem ali variadas passagens onde realmente é apresentado o amor de Deus, né? E os escritos que estão no Novo Testamento, eles constantemente apontam para a cruz de Cristo como a prova culminante do amor de Deus, o amor grandioso de Deus. Por isso que a Bíblia diz expressamente: Deus é amor. Se nós vemos aqui nesta passagem, 1 João capítulo 4, olha só o que diz o verso 9 e verso 10. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, em que ele nos amou,
enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só que interessante, verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus decidiu amar primeiro. Deus nos amou primeiro. Isso é muito importante, saber que existe um Deus assim, um Deus que rege os céus e a terra. Ao contrário, da sua criatura, Satanás, que só promove o mal, só promove pecados, a sua natureza é totalmente má. Deus é totalmente bom. Deus se interessa pelo problema do ser humano, aqueles que choram, aqueles que perdem seus entes queridos. Sim, Deus realmente se entristece, porque sabe que o pecado é que trouxe todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem um plano redentor, onde tudo isso será extirpado um dia, será tirado de cena, e nós vamos ver o próprio Deus se regozijando com aqueles que foram pecadores, mas que agora estão num novo plano, um plano que estão com Deus ali. Isso será glorioso. Outra coisa interessante a nós sabermos, para nós finalizarmos esse estudo, é que o amor de Deus pelos pecadores alcança o seu objetivo quando os leva a conhecê-lo e sentir gozo nele, numa relação de aliança. Deus fez uma aliança para conosco. Deus mudou o destino de bilhões de pessoas, Desde o início da humanidade até hoje, Deus tem mudado o destino de milhões e milhões de pessoas. Pode ser que esse número, que a gente acha que seja um número não muito expressivo, talvez a gente fale assim, não chega a 1 bilhão de pessoas que foram alcançadas por Deus. Isso aí está na mente de Deus, somente Deus sabe. Mas o importante é saber que foi feita uma relação de aliança, entre duas partes que estão comprometidas uma com a outra, em serviço mútuo e de dependência. Um quer ver o bem do outro. Embora que o nosso amor, o amor do homem, é um amor falho. O amor de Deus é realmente o sentimento perfeito. Deus tem um amor perfeito. Mas esse convívio de relação entre homem e Deus, nós temos aqui expressado na Bíblia Sagrada. Então seria interessante você conhecer a Bíblia, sabe? E conhecer a verdadeira mensagem que Deus tem para o seu coração. Nós vemos ali a relação de Deus com Abraão, onde ele se apresenta como El Shaddai, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E ele faz uma aliança em Gênesis capítulo 7, 17, verso de 1 a 7. Ele faz uma aliança com aquele homem, Abraão. Então, como todos os cristãos, eles são herdeiros da fé de Abraão, então nós estamos nesta aliança também, nesta aliança com Deus. Então é muito importante nós sabermos dessas coisas. Bem, é verdade que Deus é amor para mim como cristão? Sim, é verdade. E por que eu passo um monte de aflições? A minha vida não tem sido uma vida de felicidade, como eu gostaria, depois que eu me tornei cristão. Meu querido, Deus tem que te ensinar algumas coisas. Deus tem que ensinar você através das tribulações. Esse mundo aqui, terreno, é uma escola para nós crescermos, ok? Basta somente que você se sujeite a esse Deus. Bem, o amor de Deus é realmente tudo isso que eu tenho visto? Me surgem algumas dúvidas sobre essas questões. Não tenha dúvida sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é perfeito. Mas você não sabe o que eu passo com meu pai, com a minha mãe, como minha vida tem sido tribulada. Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem visto isso. Deus não ignora o seu sofrimento, a sua dor. Mas ele está preocupado com você como indivíduo. Porque foi ele que criou você. Ele sabe tudo o que acontece com a sua vida. Tenha fé nele. Tenha fé nesse Deus bíblico. Olhe a ele, entregue a sua vida para ele e você vai ver as coisas mudarem para a sua vida, para o seu viver. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu
Por que eu sempre reclamo e mostro descontentamento diante das circunstâncias nos quais Deus me colocou? Ora, isso faz parte de uma natureza caída como a nossa. Nós sempre iremos reclamar de alguma coisa. Sempre teremos esses problemas de reclamar de alguma coisa. Mas saiba que Deus está com você. Porque sempre estou desconfiado, atemorizado, deprimido? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso faz parte desse plano terrestre que nós estamos vivendo. Vai chegar ao dia que tudo isso irá se findar. Outros perguntam assim, por que sempre me permito ficar frio, formal e pouco dedicado ao serviço de Deus que tanto me ama? Meu querido, nós como seres humanos, de fato, nós passamos esses problemas. Às vezes desconfiamos até do amor de Deus, que se realmente Ele olha para mim e me ama com amor verdadeiro. Mas é porque nós temos uma natureza caída, decaída, uma natureza pecaminosa, e às vezes o nosso cérebro ele quer nos enganar devido às aflições do mundo. Mas acredite no amor de Deus, porque ele é real. O amor de Deus é uma doutrina bíblica que você pode confiar, pode legitimar esse amor, pode acreditar nesse amor. É por isso que aqui em 1 João capítulo 4, João escreveu, Deus é amor. É a fim de estabelecer um ponto de ética. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Será que algum observador poderá aprender pela qualidade e intensidade de amor que eu mostro para com os outros, para com minha esposa, para com meu marido, para com minha família, para com meu filho? Quando você ama, quando você demonstra amor, você está demonstrando o amor de Deus. Deus está se tornando presente na sua vida. Entende? E veja, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou até o último dia, em vida, em carne. Hoje ele está no céu, em glória, em poder, mas quando ele estava em carne, olha só o que diz a Bíblia em João capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Este é o amor de Deus. Ele vai com você até o fim da sua jornada. Ele te ama, ele tem um propósito na sua vida. Basta somente que você acredite no amor de Deus. Que você não tenha, que você não venha a ser deixado, ser envolvido pelo seu coração, pela sua mente, achando que Deus pode ter falhado com você. De maneira alguma. Mesmo naquela circunstância que você olha e fala, puxa, Deus me abandonou. É neste momento que Deus está mais contigo. Ele está te dando forças para vencer um luto, uma prova, uma dificuldade. Deus não nos abandona de maneira alguma. Deus sempre está conosco. Deus sempre estará com aqueles que verdadeiramente querem servir a esse Deus de coração, de espírito, e querem realmente conhecer esse Deus. Aqueles também que não querem a Deus, mesmo assim Deus os visita. Deus mostra a sua existência. Então essa doutrina do amor de Deus, ela é muito importante para os nossos dias, principalmente ao meio de uma igreja que está envolvida com tantos falsos mestres, com tantas mentiras que você vê na televisão. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que não te promete carro novo, mansões, prosperidade. Não. O Deus da Bíblia, ele te promete uma coisa: paz no seu coração. Essa paz, ela enche a sua alma com o amor dele na sua vida. E que você possa se entregar para Jesus Cristo através do amor de Deus. E que você possa conhecer esse Deus mais profundamente. E que Deus te abençoe grandemente na sua jornada, na sua caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Amém.